Olá pessoal, tudo bem? Vocês conhecem o personagem Jeremias? Esta é a versão de Rafael Calça e Jefferson Costa. Esse gibi fala sobre preconceito, discriminação e outros temas sensíveis necessários de serem debatidos na nossa sociedade nos dias atuais. Então fica comigo que após a vinheta a gente vai comentar sobre essa grande obra dos quadrinhos brasileiros. É isso aí, pessoal, já faz um tempo que eu gostaria de falar sobre esse gibi aqui, tá? Jeremias, então vamos lá. Jeremias, para quem não conhece, é um personagem criado por Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica, tá bom? Eu confesso, pessoal, que eu não ando muito próximo dos personagens do Maurício de Souza, tradicionais. Depois veio a Turma da Mônica Jovem, não me pegou, tá? Mas ultimamente eu tenho dado mais atenção aos personagens do Maurício de Souza. Por quê? Porque eles estão sendo redesenhados, tá? As histórias estão sendo recontadas por outros artistas. Esse Jeremias aqui é um exemplo disso, tá? Então esses dois artistas, tá, fizeram essa versão excelente e eu já havia visto muitos comentários por aí, resolvi comprar e não me arrependo nem um pouco. Eu separei aqui alguns trechinhos dessa história para a gente estar comentando, e o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, eu não vou me lembrar, mas tem uma fala, acho que foi do próprio Maurício de Souza, que essa versão era muito necessária, e realmente ela é muito necessária, principalmente por causa das coisas que a gente vem vendo nos dias de hoje, tá? Esse tema vem sido debatido, tá? Não ainda o suficiente, porque a gente ainda vê muitos problemas, que é o preconceito racial no nosso país e no mundo. A coisa não tá muito boa não, então a gente tem que falar. Pessoal, esse gibi aqui, ele logo no início, eu vou falar algumas coisas sobre a história, então se você não leu, tá? E não quiser ter noção do que acontece, vai para outro vídeo, mas eu recomendo que fique, porque eu não vou revelar, não vou entregar o ouro, só vou comentar alguns temas. Uma coisa que eu acho legal, esses dois caras aqui, eles fazem uma brincadeira legal no gibi, que é trazer outros personagens. Então aqui tem uma hora que eles vão no museu, que você vê os outros personagens. Lá no museu você vê a Mônica, o Cascão e o Cebolinha. Tá? Um coloca uma gravura numa estátua e a Mônica fica brava, então, mas são coisas que a gente tem que estar bem atento, senão a gente não percebe não. Mas falando dos temas sensíveis que trata esse gibi. O Jeremias, ele aqui no gibi, eu não conheço a história dele antes, tá? A versão do Maurício de Souza eu não conheço, vim conhecer essa e gostei dessa, nem sei se vou atrás das outras, mas ele é um menino sonhador, ele gosta de um herói, tá? Um herói mascarado lá, que é o herói dele, tá? É igual todo menino, e ele gosta muito de ler, e ele sonha, ele tem um sonho de ser astronauta. Ele no início está lá vendo um lançamento de um foguete, fica todo assim. E na escola, quando ele chega na escola, tem uma questão lá de redações, a professora pede para lerem a redação, a professora entrega as notas, né? Entrega as notas de um trabalho que eles fizeram e ele tira uma nota muito boa, tira uma nota alta. Aí um coleguinha comenta, fala, nossa, que nota alta, qual é o truque? Né? Como se aluno tirar nota alta tem que ter algum truque. Aí o outro vai e fala assim, o truque é porque ele colou, né? Aí a gente já começa a perceber como se o menino negro não fosse capaz de tirar uma nota boa, e ele é o melhor aluno da turma, pelo que eu percebi aqui. Então ele sofre esses ataques dos colegas por causa da sua cor e por se destacar, né? Aí, em algum momento, a professora fala que vai ter uma redação e cada um vai falar sobre uma profissão, né? Você vai se colocar como se fosse um profissional e vai escrever sobre essa profissão. Aí é interessante, é a professora que escolhe a profissão, ela não deixa os alunos escolherem. E ela vem falando, médica, engenheiro, bombeiro, né? E vai falando assim, e quando chega no Jeremias fala pedreiro.
Aí ele fica, ué, né? Mas professora, aí ele fala que queria ser outra coisa, e aí ela fala, mas qual profissão que você queria? Aí fala, eu pensei em astronauta. A turma cai na gargalhada, ri na cara dele. Tipo assim, ela fala, nossa, mas é uma coisa tão diferente, não, vai ficar com pedreiro mesmo. E ele fica chateado com isso, porque eu não queria ser pedreiro. Mas aí a gente percebe já o preconceito, né, da professora. O menino é negro e a profissão de pedreiro vai pra ele, né, vai pra ele. Como se o negro não pudesse ser um juiz, ser um advogado, ser um engenheiro, qualquer outra coisa que ele queira. E aí ele fica chateado, vai pra casa dele, fala com os pais, e os pais têm uma conversa com ele, mas ele continua muito chateado. Ele só muda, né, um pouco quando a mãe fala que o avô era pedreiro. E o avô era uma pessoa que ele gostava muito. Até aquela boina que ele tem foi um presente do avô. Tá? Então, por ele gostar muito do avô, ele passa a gostar da profissão de pedreiro, porque o avô era pedreiro. E ele faz uma redação top mesmo. E aí eu acho que é interessante que lá na escola, quando ele tá chateado, a coleguinha chega e fala com ele, cara, por que você tá triste? Eu também não peguei a profissão que eu queria. Aí eu falo, mas o que você queria? Aí ela não fala, mas ela pensa, né, assim. Ela queria ser jogadora de futebol. Então aí a gente vê mais uma questão de preconceito, como se meninas não pudessem ser grandes craques, né, do futebol. Inclusive tem muita mulher aí que joga muito mais do que muito marmanjo. Tá, pulou isso daí. Outro ponto interessante, o pai dele tá andando na rua, o pai dele é engenheiro ou arquiteto, não vou me lembrar, alguma coisa assim. E com os projetos, né? Aí o pai dele é abordado pela polícia de uma forma muito truculenta. E o policial fala, o que você tá levando aí? Como se ele fosse um bandido e estivesse roubando alguma coisa. Aí o policial não deixa ele explicar, o policial pega os papéis dele, joga todo no chão. E aí a hora que o policial vê que ele realmente era engenheiro, o policial vê que deu uma bobeira, vai embora e nem pede desculpa. E ele fica muito... Aí o pai dele chega em casa revoltado. E aí o Jeremias está revoltado, aí o pai dele dá uma bronca nele, fala umas verdades ali, fala, olha, quando você fizer alguma coisa errada, não vão pensar que foi porque você cometeu um erro, mas vão falar que é porque você é negro. Então o pai dele mostra essa realidade dura para ele. E eu não vou falar muitos detalhes não, mas é mais ou menos por aí. E lá no final, quando eles vão apresentar os trabalhos, ele dá uma lição na professora. Eu até separei aqui alguns trechinhos para comentar com vocês. Olha só, eu vou ler, pessoal, vou fazer uma coisa diferente. Eu vou ler porque eu acho legal isso aqui, ó. A professora, olha só, a fala da professora, tá? Falar nisso, olha só o traço do nosso grande artista aqui que ilustrou, tá? O cara tem um traço bacana, bonito, fez uma arte super legal aqui. Então, olha só, a professora diz, então turma, vamos começar as apresentações. Eu vou chamar um a um para ler a redação aqui na frente. Aí ela chama, vem uma e faz a sua leitura. Ser médica é tarará, tarará. A outra, ser enfermeira é tarará, tarará. Ator, vem um cara lá todo fantasiado de Shakespeare, até com a caveira na mão. O outro, jogador de futebol. O outro chega, advogado. Aí quando chega na vez do Jeremias, a professora fala, Jeremias, agora é você. Aí o Jeremias vem com um chapéu de pedreiro, uma colher de pedreiro e a redação nas mãos. Eu vou colocar aqui, ó. Opa! Tadã! Olha lá, o figurino do Jeremias, bem nesse quadrinho aqui, ó. Tá vendo só o figurino dele? Tanto que é legal, ele foi bem caracterizado. Uma das coisas que a professora pediu. Então ele chega e ele fala sobre o super-herói também. Eu falo assim, ó. Eu não gostaria de ser um personagem de gibi. Olha que interessante. Eu não gostaria de ser um personagem de gibi. O que o Jeremias é? Um personagem de gibi. Porque muita gente escreve as histórias e ele muda o tempo todo. Aí ele faz uma crítica legal aqui, ó. E cada um vê o personagem de um jeito. Tá? E é isso, personagem de história em quadrinho é isso. Cada um tem a sua visão. E ele fala assim, ó. O Guardião da Noite, que é o super-herói que ele gosta, né? Fala assim, ó. Por exemplo, no desenho animado, ele é divertido. No filme é
todo carrancudo e reclamão. Então aqui ele faz uma crítica das versões que o pessoal traz dos personagens do gibi para o cinema. Por uns é um grande herói, né? Para uns é um grande herói, para outros é violento como os vilões, tá? Então ele faz essa crítica de que as pessoas às vezes não conseguem fazer a leitura adequada. Então, pessoal aí, isso depende muito da bagagem cultural. Então cada pessoa tem a sua bagagem cultural e vai fazer uma leitura de uma forma, né? Uma leitura de um personagem, de uma situação, de qualquer coisa, de uma história. Aí a professora dá uma bronca nele ainda, fala assim: ó, Jeremias, que redação é essa? Não foi isso? Aí eu falo: já chego lá, professora. Ninguém conhece o Guardião da Noite de verdade, porque ele não existe. Mas eu existo e quero que as pessoas me vejam como eu sou. Então olha só, ele exigindo que as pessoas o aceitem como ele é, com seus sonhos, com a cor da pele que ele tem, com o cabelo do jeito que é, né? Daí, pedreiro. Fiquei pensando, claro que escolheram um menino negro para ser pedreiro. Fiquei com vergonha. Ele ficou com vergonha não de ser pedreiro, mas de ter renegado a princípio. Depois fiquei com vergonha de sentir vergonha. Afinal, qual é o problema de ser um pedreiro? Viu só? Quem vocês acham que construiu essa escola? Ou os hospitais, parques e shopping? Ele fala desse jeito. Só pensem como seria se ninguém soubesse construir nada. Aí só sobrariam as pessoas que gostam de destruir. E esses já têm aos montes. Viu só? Então ele fala, o que seriam das pessoas que não têm criatividade, que não constroem? Se não existissem essas pessoas, para onde ia o mundo? Para onde ia a nossa sociedade? Então é preciso ter tem as pessoas que criticam, que ficam zoando, mas tem que ter as pessoas que trazem o clima de paz, que são do bem, né? Então o Jeremias se colocou nessa categoria, que é dos visionários, dos sonhadores e dos que lutam pelos seus direitos. A gente precisa parar de pensar menos sobre o que não conhece. Não seria vergonha ser pedreiro. Não dá para viver com vergonha de ser quem a gente é. Olha só, que lição de moral. O meu avô era pedreiro e tenho muito orgulho dele. E também tenho orgulho dos meus pais, da minha cor e do meu cabelo, que eu vou usar como eu quiser. Olha só que legal. O meu pai disse que eu deveria criar uma casca. Achei que era para me esconder, mas não era. Eu me enganei. Era para me preparar. Mas ele disse para ser 2 vezes melhor. Mas isso não é justo, porque eu preciso ser 2 vezes melhor que ontem. E não 2 vezes melhor que vocês. Então hoje ele precisa ser melhor do que ele foi ontem. A gente não tem que ser melhor do que o outro. A gente tem que ser melhor do que a gente era. A gente tem que ser sempre a melhor versão de nós mesmos. E quem julga isso? Quem decide essas coisas? Tá? Ó, os questionamentos aqui. Certas pessoas acham que eu só posso ser certas coisas. Eu quase acreditei. Olha, quase destruíram o sonho do moleque. Mas tem muita coisa legal que eu posso fazer, que eu posso construir. Então, eu não vou adiantar muito não, mas eu vou mostrar só a última. Olha só, aqui. Nessa página aqui, ó. Olha o tamanho que o Jeremias ficou diante da turma. Viram aí? Então, pessoal. Opa! Fechei aqui. Pessoal, então isso aqui, ó. Isso aqui é gibi de ponta, tá? Então, pessoal, isso aqui sim é um gibi que vale a pena ler, que vale a pena ter na nossa coleção, que vale a pena compartilhar, que vale a pena ser discutido nas rodas de amizade, tá? Esse tipo de mentalidade. Histórias em quadrinhos, eu venho dizendo, histórias em quadrinhos não são apenas entretenimento, não é coisa de criança. História em quadrinho é pra gente grande, pra gente inteligente, tá? É feito por pessoas inteligentes pra estimular a reflexão de todos, de toda a sociedade, tá? Então quadrinho é uma bagagem cultural legal, basta que a gente encontre os bons quadrinhos, e esse aqui é um excelente quadrinho. Então é isso, essa foi a nossa conversa de gibi.
Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, dá o seu like, compartilha o conteúdo e deixa seu comentário. Vou gostar de ouvir bastante a sua opinião sobre esses temas, tá bom? Te convido também a dar uma assistida em alguns vídeos que eu postei recentemente comentando sobre outros quadrinhos, tá bom? Então valeu, pessoal, até a próxima e a gente se vê na próxima conversa.